Resende Web TV, apoio Loja Naval, moda e acessórios, Resende Net, internet por fibra ótica, Patrícia Vieira, estética avançada e perfumaria, Autoposto Vila Petro, nosso combustível te leva mais longe, Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos, Z Comunicação Visual, criando ótimas impressões, Nova Noiva, a Loja da Luísa, Espaço de Beleza da Vânia, cosméticos e cuidados pessoais, Distribuidora do Breno, água, gás e bebidas, Centro Automotivo JKE, o mais completo da região, Odontologia especializada Doutora Karina e Doutor Danilo. Olá, meus amigos da Resende Web TV, que toda semana está acompanhando aqui nossas entrevistas no Toró de Parpite, aqui, que nós fazemos aqui para a Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar Nova Resende, a minha querida terra. Hoje nós temos uma convidada, que é mais uma das colaboradoras da Resende Web TV, uma voluntária, uma brasileira corajosa, paulista, do interior de São Paulo, se eu tiver certo, depois ela vai falar aqui, que foi para Londres encarar a vida e está lá. E ela é nossa voluntária aqui na Resende Web. Toda semana vocês veem ela 1 ou 2 vezes por semana, às vezes 3 vezes por semana, trazendo as notícias da Inglaterra, de Londres. Então, ela é a nossa convidada hoje. É muito, muito bom, estou muito feliz de ter você aqui nessa conversa. Isabel, seja muito bem-vinda. Ô, Luiz, o prazer é meu estar com você, estar com todos vocês. E é uma oportunidade que eu tenho para falar com os meus conterrâneos, né? Meus irmãos e irmãs brasileiros. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado você por estar aqui. Obrigado por estar sempre colaborando com a gente aí na televisão e com muita inteligência e sabedoria, dando importância para o segmento do café. Agora a gente está nessa época da pandemia, polemiza um pouco, mas está muito bem. Começa falando para a gente. Todas as entrevistas que nós fazemos aqui no Toró, a gente começa pedindo um perfil das pessoas. Conta pra gente onde você nasceu, como é que é essa história, sua família, onde você estudou. Faz um perfil seu aí pra gente. Na realidade, a minha história começa em Minas Gerais, com o nascimento da minha avó, que é em Juiz de Fora, e depois de adulta, ela foi para São Paulo, se casou. E aí veio a minha mãe cresceu, casou, meu pai da Bahia, então é uma mistura, né, de paulista, baiano, mineiro. Mas a tua mãe foi para São Paulo, sua avó foi para São Paulo capital ou para o interior de São Paulo? Foi para o interior de São Paulo, porque a minha bisavó e o meu bisavô, eles eram ótimos produtores de café já na época. E então, eles mudaram para São Paulo porque era o crescimento da cafeicultura naquela época. Então, foi tentando melhorar de vida, melhorar as condições de vida naquela época. E que região que eles foram para São Paulo, para que cidade? Eles foram da região da Alta Paulista, que já foi grande produtora de café, região da Alta Paulista. Aquela região de Pacaembu, Dracena, Mirandópolis... Panorama. Subindo para São José do Rio Preto, ali acima. Sobe de São José do Rio Preto e vai embora na direção do Mato Grosso. Isso, exatamente. Bom, e daí você estudou aonde? Que cidade você morou? Onde você nasceu? Conta aí. Dá nome aqui, as pessoas querem saber. Nasceu aonde? Quem que é? Ótimo. Eu nasci em Mirandópolis, uma pequena cidade no interior de São Paulo, na região de Araçatuba, entre Araçatuba e Andradina e Pacaembu, naquela região toda ali. Depois eu fui para Araçatuba, porque o meu sonho era jornalismo, fui para Araçatuba para fazer jornalismo, trabalhei na Folha da Manhã, um jornal que não existe mais, trabalhei também na Folha da Região e trabalhei principalmente na TVI, na região de Araçatuba. Depois me mudei para Rio Preto, porque para continuar meu trabalho jornalístico, de lá eu tinha feito primeiro a faculdade de propaganda, depois tive a oportunidade de fazer jornalismo. Na época eu não consegui fazer publicidade logo de cara, porque não tinha na região. Aí fiz jornalismo em Rio Preto, trabalhei na TV Record. Não, aí eu fui para o Tocantins, morei 3 anos no Tocantins, trabalhando na TV Anhanguera, em Gurupi. Repetidora da Globo.
Exatamente, a TV Anhanguera é afiliada da Globo. A TV no teu tempo lá no interior já era Globo também? A TV lá já era Globo? Era a TV Tem. TV Tem? Mas que era repetidora da Globo, né? Sim, da Globo. Mas aí eu saí do SBT TVI de São José do Rio Preto e fui para o Tocantins, para Gurupi, para trabalhar na TV Anhanguera Globo. Fiquei 3 anos. Valéria? Oi? Desculpa. Quando você conheceu Valéria? Foi. A Valéria é uma amiga de muito tempo, é uma grande companheira. Coitada da Isabel. Foi encontrar a Valéria lá em Porto Nacional, lá em Gurupi. Nós chegamos até a trabalhar, eu tive o prazer de trabalhar com ela uns 2 meses, depois ela foi para Minas Gerais, se não me engano, porque a Valéria é muito aventureira, né? Ela gosta de descobrir novos horizontes. Cigana. Ela é uma você foi para São Paulo ou você foi direto do interior para a Inglaterra, para a Europa? Aí eu voltei para Rio Preto, fui trabalhar na Record, porque é um sonho antigo morar no exterior. Mas até aí, quando se falava exterior, eu pensava nos Estados Unidos, que é mais próximo. A minha irmã, quando eu voltei para Rio Preto, ela falou para mim, vamos para a Inglaterra? Eu falei, vamos. Ela falou, vamos fazer o seguinte, vamos nos organizar, daqui 1 ano eu vou, depois você vai. Eu falei, ótimo, combinado. E foi feito. Ela veio um ano na frente, depois eu vim 1 ano depois, e aí já estou aqui há 16 anos, aqui na terra da rainha, Elizabeth. Sempre em Londres? Sempre em Londres? Sempre em Londres, eu só morei em Londres, na capital. Porque aqui, Luiz, aqui é estratégico. Antes da pandemia, por exemplo, daqui você vai para qualquer parte do mundo. Então, a Inglaterra ela fica bem localizada em termos mundiais. E aqui estão as oportunidades de conhecimento, cursos, para você viajar, enfim. É uma terra cheia de oportunidades. E a Inglaterra é completamente universal, né? Exatamente. Segundo a história, o sol não se punha no rei da Inglaterra, né? Exatamente, a Londres, principalmente, eu tenho um amor muito especial por Londres, porque é uma cidade cosmopolitana. Aqui você está na rua, você encontra o chinês, o pessoal da Noruega, do Japão, do Chile, é uma torre de Babel, todo mundo falando línguas, é muito bonito, é muito interessante. Londres é uma capital fantástica. Londres é muito mais rica culturalmente, história muito mais densa, mas é um pouco parecido com Nova York, né? Se por lado de cá Nova York tem essa característica do global ali, do tudo junto, Londres tem esse papel, né? Só que Londres é muito mais chique, né? Apesar de Nova York ser maravilhoso. Londres tem um aspecto que eu adoro em Londres, ela tem uma energia especial. Eu diria que é uma energia bruta. Por que uma energia? É como se fosse uma pedra, um diamante que estivesse na rocha, então ele está pesado ainda. Então é uma energia bruta, é uma energia que tem gente que vem para Londres, ama, tem gente que vem já não consegue ficar, não gosta e volta, porque o inverno é intenso assim, no sentido de ser longo, são poucos dias de sol durante o inverno, então é um pouco difícil. Algumas pessoas não conseguem lidar com isso bem. Eu sei muito bem o que é isso. Eu morei na Suécia, eu fiquei sem ver dia, vários tempo. É mais rigoroso, não é? Agora, e a mística do inglês? O inglês tem essa mística toda que está no folclore mundial, ele tem uma característica de ser mais contido, mais... O humor inglês é muito refinado, muito inteligente, né? Mas como é que é o inglês? Como é que é a convivência no dia a dia com os ingleses? Os ingleses são extremamente educados, né? Como eles dizem, polite. Eles são muito educados. Então, com o tempo, você vai aprendendo a lidar com eles. Principalmente nós, da América Latina, nós somos muito espontâneos, né? A gente não fica pensando muito para falar, a gente é mais, vamos dizer assim, mais natural, mais espontâneo. Então, no começo, eles têm um pouco de choque de cultura, porque, por exemplo, nós brasileiros, eles acham que nós brasileiros falamos muito alto, e que às vezes a gente calúnia. Que calúnia, né? Nós gritamos, né? Não falamos, nós gritamos. Descendente de italiano, né? Tanta gente descendente de italiano, espanhol,
imagina, a gente não fala alto, né? E também que a gente é muito próximo, a gente se aproxima muito. Muito afetivo. Muito próximo, fisicamente falando. A gente necessita de contato. Eles chamam de espaço individual. Sim. Mas aí, com o tempo, você aprende, você afasta um pouquinho. Só que, por outro lado, por exemplo, quando você vai apresentar um currículo numa empresa, por exemplo, no meu caso, né, eu leciono aqui português para estrangeiros, português como a segunda língua. Então, você chega para uma entrevista, como se diz, você consegue ir muito bem na entrevista, porque é a paixão, eles adoram essa paixão que a gente tem pela vida, a paixão pelo, meu caso, pelo café, a paixão pela comunicação. Então, isso fascina o inglês. A gente gosta de gente, né? Exatamente. E a gente adora tocar. Então, no começo, depois eu fui aprender. Olá, como vai? Bate aqui no ombro, beijinhos, não é? Mas o que acontece é isso, por causa da muita convivência com os brasileiros, então eles acabaram, eles mudaram um pouco a forma de agir, e a gente também mudou, então houve uma fusão de culturas. Por exemplo, hoje eu não falo tão alto, não chego tão próximo, só que a minha amiga inglesa chegava, porque agora da pandemia não, mas chegava, me abraçava, você entendeu? Chega gritando para compensar, né? Aqui, e quais foram as dificuldades que você enfrentou quando você chegou aí? Quais foram as dificuldades? A língua você dominava perfeitamente bem, não tinha problema? Não. Era engraçado porque, como jornalista, você, de vez em quando, na região de São José do Rio Preto, apareciam os médicos, porque é um centro de referência nacional e até mundial para medicina. Barretos também, né? Exatamente. E aí, o que acontecia? Chegava um especialista dos Estados Unidos, que é mais comum, eu dependia de tradutor, mas isso me deixava muito frustrada. Eu falei, mas como eu não consigo falar uma segunda língua? Falei, eu vou mudar isso. Eu comecei a fazer uns cursos de inglês, mas não avançava muito, porque eu até conseguia entender um pouco, mas na hora de responder, não... Aí eu falei, então é mais um motivo para eu ir para um país que fale a língua inglesa, eu aprendo e 2 anos depois que eu já dominar, eu volto. Entendeu? Mas aí que vem a beleza da vida, né? A vida é cheia de surpresas. A minha irmã estava me esperando no aeroporto, aquela ansiedade, porque eu vim como turista, não como turista, como estudante, e na época você pegava o visto no aeroporto, em toda aquela tensão, na hora de ser entrevistada, cuidado com o que falasse, aquela coisa toda, né? E ele me deu um visto só de 6 meses, oficial. A minha irmã, nossa, um visto só de 6 meses, por que você não pegou um visto de 1 ano? Que pena, daqui 6 meses você tem que renovar, tal. Minha irmã preocupada. Falei, não se preocupa. Aí a gente saiu do aeroporto e falei assim, literalmente, eu pisei para fora do aeroporto, falei assim para ela, eu vou morar aqui para sempre. Aí ela, como assim? Para você poder conseguir morar aqui para sempre, você vai ter que ficar 10 anos estudando sem parar, e você vai precisar ainda torcer para que as leis não mudem. E foi dito e feito, foram 10 anos estudando, mas consegui a minha documentação inglesa, britânica. Desde que você chegou, você dá aula, como é que foi? Eu comecei assim... No começo, você chega com pouco inglês, você até consegue falar um pouco de inglês, mas eu não entendi o sotaque inglês. Eu entendi o sotaque americano. Então, é um sotaque mais aberto, eles abrem a boca para falar, eles estressam, não, eles highlight, o R eles pronunciam. E aí eu cheguei aqui, o inglês, aquela forma toda muito educada de falar, com a boca completamente fechada, eu não conseguia entender o que eles falavam, mesmo indo na escola. Mas aí é como se fosse, Luiz, uma coisa mágica. Você vai para a escola todo dia, aí você aprende um tópico na escola, você sai, está andando na rua, a pessoa está falando aquilo que você aprendeu na escola. Aí você começa a fazer ligação. Aí o seu cérebro vai fazer as conexões neurônicas, né? Os neurônios vão fazendo as conexões, é uma coisa mágica, vai acontecendo nos bastidores, dentro da sua cabeça. Um dia você começa a sonhar com inglês, falando inglês no sonho. Aí quando você percebe, já fala inglês, as coisas acontecem. Eu acho que nós, brasileiros,
vivemos no continente sul-americano, somos o único país de língua portuguesa, quer dizer, a gente não convive com nenhuma outra língua de forma alguma, e isso na Europa eu aprendi muito, né? Porque quando você está ouvindo, né, você vê a pessoa falar uma coisa e vê o gesto dela em seguida. Eu não sabia como é que pedia água em sueco, mas aí eu vi uma pessoa falar alguma coisa e pegar água. Falar, pô, essa pessoa pediu água. Você está entendendo? Essa pessoa, então, já, pô, aquilo ali, assim que pede água, você começa a ouvir. Eu acho que o nosso problema, acho que você colocou uma questão que me reforça muito isso, o nosso problema, primeiro, é de ouvido. A gente não sabe escutar outra língua. A gente não faz ligações, as ligações cognitivas de outras línguas. Então, quando você pega um trem na Europa, você pega o trem de Paris para ir para a Itália, de Paris para ir para a Suécia, para a Alemanha, você vai no trem, você começa a ouvir um monte de línguas, aí você começa a perceber, ligar o que o cara está falando, primeiro você quer saber que língua é aquela, depois você vai ligando os gestos e vai descobrindo, quer dizer, quando você educa o ouvido, fica muito mais fácil, o mais difícil é aprender a ouvir, depois você aprende a falar fácil, né? Exatamente. O ouvir, tanto é que quando nós somos bebês, nós ficamos 9 meses, 1 ano, só ouvindo papai e mamãe falando água, mamãe, pai, mãe. E depois, de repente, a gente começa a falar. É o mesmo processo, não tão longo, mas é o mesmo processo que acontece. De aprender a ouvir. E você começou a fazer o quê? Estudar direto, trabalhar em outras coisas? Eu durante 10 anos, eu estudei sem parar. Terminava um curso, antes de terminar o curso, eu já fazia matrícula para o outro curso, porque não podia ter nenhum gap, aliás, não podia ter nenhum intervalo. Você não poderia ficar um dia sem estar fora da escola. Sei. Entendeu? E aí, como é que você vivia? Você trabalhava, você tinha recursos, você criou uma poupança para ir para aí, como é que foi isso? A questão é o seguinte, eu era limitada ao trabalho, porque eu só podia trabalhar 20 horas. E quando você só pode trabalhar 20 horas por semana, as empresas não querem dar trabalho para você. Primeiro, porque você só pode trabalhar 20 horas. Segundo, porque o seu visto, os meus, duravam 1 ano. Daí 1 ano você tem que renovar. Mesmo você fazendo tudo corretamente, provando que você não depende de ninguém financeiramente, você indo na escola, mostrando o seu progresso, as suas notas, isso não garante que, no caso, o Home Office, o Ministério do Interior, vai lhe conceder o visto. Isto. Então, eu acabava fazendo trabalhos mais simples. Eu comecei como eu limpava um shopping, eu comecei como fazendo faxina, depois o inglês vai melhorando, você começa a cuidar de cachorro, aí depois de criança, aí depois eu fui trabalhar como garçonete, e aí, antes de eu completar os 10 anos, a época de aplicar para poder pegar minha documentação definitiva, eu fiz um curso, porque aí eu fui tudo organizado, eu fui tudo planejado. 1 ano antes, eu fiz um curso para poder dar aula de ensinar o português como segunda língua, né? O português para estrangeiros. E aí, quando eu tirei a minha documentação, 6 meses antes de eu conseguir minha documentação definitiva, eu já estava trabalhando como professora. Mas aí eu fui substituindo gradativamente. Não foi de um dia para o outro. Eu tive um ano, mais ou menos, para começar a abandonar alguns trabalhos domésticos e começar a dar aula, entendeu? Até eu poder me sustentar e, graças a Deus, a partir daí tudo foi mais tranquilo. E como é que é? Você é casada, tem filhos? Como é que é a vida? Não, eu sou solteira. Quer saber disso? As pessoas querem saber disso. Não, eu sou solteira, não tenho filhos, mas tenho uma sobrinha lindinha, a Sofia, filha do meu irmão Eduardo, da minha cunhada, que é uma bênção essa cunhada, Lidiane, que moram em Mirandópolis, moram perto do meu pai, né? Meu pai, Jesus, e a Paula. Sei. E tenho mais uma irmã que mora em Mirandópolis, a Paulinha, e tenho a Maria que mora aqui comigo, então, aqui em Londres. Então, eu não A Maria é tua irmã que foi primeira? Sim, ela foi primeira. Ela trabalha como professora em escola primária. Sei. E hoje a vida em Londres dá um pouco da sua rotina aí. A vida em Londres agora está monótona por causa da pandemia. Nós estamos no 3º lockdown, né, o confinamento. A gente pode sair para fazer atividade física ou para ir ao supermercado. A gente pode encontrar uma pessoa de outra casa, né?
E esse encontro não pode ser de portas fechadas, não pode ser indoor, tem que ser num parque, ao ar livre. Sim. Entendeu? A gente precisa evitar transporte público, a ideia é não usar transporte público. Então, por exemplo, para a gente se ver no final de semana, porque eu e minha irmã, nós somos muito apegadas, então eu ando 1h30, ela anda mais 1 hora, e a gente se encontra no Hyde Park, que é um parque... Vocês não moram juntas? Você não mora com a sua irmã? Não, eu moro no sul de Londres, ela mora mais no norte, assim, centro-norte, entendeu? Sim. Mas é oportunidade para fazer uma atividade física, andar, né? E para ver uma pessoa que a gente gosta, isso não é nada. Não é nada. Para mim, isso é um prazer. Nossa, é um prazer. Conta aí como é que foi a experiência. Conta um pouco da tua experiência e como é que tem sido a experiência em Londres, os londrinos, essa questão. Nós estamos vivendo um momento muito difícil aqui no Brasil. Não sei se você sabe, a situação aqui é de colapso total, mesmo aqui na nossa região. A nossa cidade, a Nova Resende, é uma cidade que tem 16.800 habitantes, 843 habitantes. Uma cidade pequena, fica aqui no alto da Serra, em Minas Gerais, vive da cafeicultura, substancialmente produtor de café. Temos aprimorado muito a produção de café, tem a cooperativa dos cafeicultores de Guaxupé, a Cochupé, que ela é muito forte. Ainda ontem saiu, eu não sei se você viu o jornal, a revista Forbes publicou ela como uma das 30 maiores empresas do agro no Brasil e em 7º lugar, né? Então, no setor cafeiro, quer dizer, muito importante. E a gente vive disso, e aqui tem uma pequena cooperativa, que é a Coopervita, de pequenos produtores, que é mais nova, e que está se moldando com o novo momento aí do comércio justo, do fair trade, né? E é uma meninada, então, quer dizer, o café aqui é a economia, é a cultura, é a respiração da gente, é o oxigênio da gente, né? E uma região tranquila, nós não temos miséria, ninguém aqui passa fome, ninguém não tem onde morar, todo mundo tem um lugar para morar, todo mundo tem alimento aqui, existe uma solidariedade nessa tribo aqui maravilhosa, entendeu? Então, é um pequeno pedaço de Brasil diferente. Isso não nos tira do caos absoluto da pandemia. O ano passado inteirinho, em Nova Resende, morreu uma pessoa de Covid. Esse ano já morreram 11, para você ter noção da violência de que está isso aqui. A região completamente congestionada, os hospitais Guaxupé, Alfenas, Passos, os centros de referência, todos eles tomados, entendeu? Então, a gente está vivendo uma situação muito, muito delicada. Isso eu estou te passando um quadro nosso aqui, né? É um caos. Minas está na onda roxa, que é o top mais alto, estamos fechados, com toque de recolher à noite, entendeu? A cidade está paradinha, o comércio fechado. Agora, eu queria saber, Londres, esse 1 ano de Londres, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses da pandemia, entendeu? Te dei falei muito aqui, né? O entrevistador, quando fala muito, é porque sinal de que ele não está sabendo fazer entrevista, está enchendo linguiça. Mas aí é o seguinte, queria saber da tua experiência, como é que foi, ou seja, se você puder fazer um comparativo, é lógico que você tem os comportamentais, os processos de educação dos ingleses, né? Os ingleses não dá para comparar, mas a gente tem um testemunho aqui de uma pessoa que está vivendo aí. Bom, é o seguinte, nós estamos no 3º lockdown, são mais de 340 dias, porque teve um pequeno intervalo entre um outro. A reportagem sua dessa semana foi 1 ano do primeiro lockdown. Isso, o primeiro lockdown. Então, o primeiro foi o mais difícil, porque a gente não estava acostumado a ficar trancado dentro de casa. Foram 4 meses fechados dentro de casa. Na época, a gente só podia ficar fora da casa para fazer atividade física sozinho, 1 hora por dia. Então, a palavra era essa mesmo, confinamento. E você ia no mercado 1 vez por semana só podia ir 1 vez por semana. As pessoas idosas compravam online, porque elas não poderiam se expor, mas algumas coisas interessantes aconteceram. Na rua onde eu moro, foi feito um grupo no WhatsApp, então cada um se prontificava a ajudar o Mr. John, por exemplo, ou a Mr. Mary, que estava precisando de leite, mas os idosos, não havia vacina na época ainda, não podiam sair para comprar. Entendeu? Mas, porque o governo aqui foi muito rigoroso com os 3, então a gente conseguiu ver um resultado. A gente está vendo o resultado agora. Mas isso foi muito difícil. Custou muito caro para todo mundo. Não só
A economia foi um prejuízo, foi um impacto violento na economia. O setor de turismo foi muito impactado negativamente, hotéis fechados, os pubs que movimentam muito a economia, gera muitos empregos fechados. As pessoas aqui começaram a ter problemas emocionais, saúde mental, depressão, ansiedade, porque ficavam trancadas o tempo todo dentro de casa. Mas, graças às medidas rigorosas e graças aos 3 confinamentos e na corrida pela vacina, a Inglaterra se saiu bem, foi uma pioneira, está conseguindo, já vacinou 1/3 da população adulta. Entendeu? Qual a população inglesa? 66 milhões, mais ou menos, mas a gente leva em consideração que crianças não são vacinadas, né, e adolescentes. Não, sei, mas só isso, 1/3 da população adulta já está vacinada. Quer dizer, já foram aplicadas pelo menos 28 milhões de doses. Então, o panorama é otimista, porque a partir do dia 12 de abril, por exemplo, Luiz, o comércio vai poder ser aberto, porque, por enquanto, é farmácia só, posto de gasolina e supermercado, que vende comida. Isso está há quanto tempo? Isso está há quanto tempo nesse lockdown? No terceiro? O terceiro começou depois do Natal. Imagina. Então, é difícil, foi muito difícil. Mas isso não quer dizer também que, infelizmente, a polícia teve muito trabalho para desmanchar festas, casamentos, chegava, principalmente que a gente tem uma cultura, alguns dos outros países, árabe, indianos, fazendo aqueles casamentos, a polícia chegava, desmontava o casamento, multava, foi muito rigoroso, mas a gente está vendo o resultado. Agora, por exemplo, você viu o número de mortes que chegou a 1.800 por dia, agora já tem, essa semana teve um dia que 17 pessoas morreram. O ideal vai ser quando ninguém morrer, mas... Lógico. Mas muito interessante, porque a gente aqui, e quando se decretou esse lockdown para valer mesmo, esse foi o primeiro, tá entendendo? Esse foi o primeiro, entendeu? E de fechar assim. No começo também teve, mas agora de toque de recolher tudo. E a reação das pessoas, né? E a gente compreende, os comerciantes principalmente, né? Ficam apavorados, querem trabalhar e tal. Agora, eu acho bom o seu depoimento, porque, na tua avaliação, é um processo que vale a pena, é a forma de resolver, né? A gente não conhece outro caminho. Porque é uma questão de vidas, né? Tem a questão econômica, mas é uma questão de salvar vidas. Salvar vidas, que é o maior patrimônio que a humanidade tem, são as vidas. Sem vida. Agora, também, comparar o Brasil com a Inglaterra, também, às vezes, fica até um pouco difícil, porque a economia britânica é mais forte está mais forte que a brasileira. Então, talvez a economia na Inglaterra aguenta mais o impacto, não sei. Não é? E tem um grau de civilidade também, a história, né? Você está entendendo? A solidez, a cultura, né? É diferente, entendeu? Mas, pessoalmente, como é que foi essa experiência, do ponto de vista pessoal? Do quê? Você pode repetir, por favor? Posso. No ponto de vista pessoal, como a nossa correspondente voluntária em Londres, Isabel Vitoriano, entrou na pandemia e como ela está nesse momento e como ela acha que vai sair da pandemia? A pessoa, conjunto de valores, percepções. Eu já venho há algum tempo fazendo um processo de crescimento em termos de metafísica, física quântica, crescimento espiritual, mental, porque eu acho que nós estamos aqui nesse planeta para amar, para ser amado e para expandir como ser humano. Então, eu já estava nesse processo. O primeiro impacto foi, será que os meus alunos vão conseguir ter aula pela internet? Porque eu tenho 2 classes, pessoal idoso, eu tenho alunos idosos, alunos com 78 anos. Gente que até então mal sabia ligar um computador. Mas o que mais me impressionou é que eles aprenderam. No começo foi difícil, a conexão caía toda hora, eles apertavam os botõezinhos errados e aí caía, mas eles aprenderam. Agora, a grande lição que eu tenho é a questão de nós somos um só nesse planeta.
Você é eu sou você, nós somos o cafezal, nós somos o planeta, somos as estrelas. Então, é muito importante que nós, seres humanos, sejamos mais responsáveis conosco mesmo, com as pessoas e com o planeta, com os animais, com as plantas. Precisamos ser mais gratos. A gente precisa entender que nós estamos conectados. Nós somos um só. Então, isso que eu já estava desenvolvendo há 2 anos, é muito engraçado, né? Quando começou, a minha mãe falou assim para mim, engraçado, a minha mãe tem a mania de rezar o terço, ela é católica também, e ela falou, em janeiro eu fiz uma promessa para mim que esse ano eu ia fazer isso todos os dias, sem ter preguiça ou ter cansaço. E eu consegui fazer. Aí veio a pandemia, minha mãe continuou. A minha mãe, é como se eu já, de alguma forma, eu sentisse que alguma coisa pesada ia chegar. E essa é a impressão que eu tinha também, Luiz. Não falando de uma forma negativa, mas não, é como se mentalmente a gente já estivesse se preparando para isso. Pelo menos foi o meu caso. Cristiano, acho muito interessante. E você hoje é otimista? A gente está chegando perto do fim aqui da nossa entrevista, mas eu queria ouvir essa tua outra mensagem aí. Você é otimista com o futuro? A gente vai sair melhor disso? Eu sempre fui, sou e sempre serei otimista. Eu acredito que nós vamos sair dessa melhores. Eu acho que muita gente eu acabei desenvolvendo outras habilidades que eu não tinha tempo. Aprendi a lidar mais com o meu tempo, aprendi a estar mais conectada com as pessoas que eu amo, com o ser humano. Eu acho, e eu acredito que isso vai ser possível com a vacina, Luiz. Porque não tem outra alternativa, a gente não tem outra alternativa. A vacina vai ser uma forma de nos proteger dessa pandemia, para que a gente possa, no futuro próximo, voltar a ter uma vida normal de novo. Eu acredito piamente. É um processo, é que vocês estão agora no pico do processo, a gente já passou por isso, a gente está mais no final, entendeu? Então, eu acredito nisso, a minha experiência de vida, eu acredito piamente que o planeta Terra vai sobreviver, e vai crescer mais ainda a partir dessa pandemia. A gente está aqui num processo, apesar de toda a crise que ele está enfrentando aqui, das complicações, a péssima gestão da saúde pública aqui, né? O governo não conseguiu gerar, o governo central, o governo federal, as dificuldades todas com a questão da vacina, mas a gente vai dando os passos da largura da perna. Aqui na nossa cidade, por exemplo, em Nova Resende, a vacina tem chegado, tem sido vacinado, está dando um processo aqui bem interessante. A gente consegue, as ansiedades estão aí, a gente queria muito mais, o ideal seria muito mais, mas está andando. Eu queria saber se tem alguma coisa que você quisesse falar aqui para a gente, recado para a nossa aldeia aqui, nossa Vila dos Cafezais, que eu deixei passar, que você acha que é importante, entendeu? Fique à vontade. Uma coisa, eu queria só dar um recado para os cafeicultores, porque eu sou bisneta, neta e filha de produtores de café. O meu pai hoje está aposentado, mas ele trabalhou muito na produção de café. Então, aqui na Europa, Luiz, o produtor rural que produz café, pensa, quem sabe investir em café especial pode ser uma alternativa. Olha aqui como o consumidor britânico é exigente, tá vendo? Ó, selo de qualidade, Rainforest, né? Para mostrar que o café foi sustentável. Você tem também, ó, carbono, que em todo o processo não houve a produção de gás carbônico. Sequestro de carbono, tem tudo. Agora, aqui, Isabel, hoje, a qualidade aqui é uma exigência. A questão da quantidade, a qualificação do café daqui está absoluta, está crescendo assustadoramente a melhora de qualidade. Esse pequeno grupo da Coopervi está mexendo com qualidade, a Cochupé investindo muito em qualidade. Nova Resende, essa região aqui, tem ganho muitos prêmios nacionais e internacionais de qualidade. Essa questão da qualidade está estabelecida aqui. Tem havido, sem nenhuma dúvida, uma melhora de produção, porque tem uma melhora, tem mercado demandando café de qualidade. Exatamente. O brasileiro também está aprendendo a tomar café, isso é muito importante. E Luiz, é o seguinte, o produtor o produtor de café é importante, o cafeicultor, é importante ele contar a história dele, porque quem toma café aqui na Inglaterra quer saber quem que é esse café. Produzido pelo seu João. O seu João é filho de cafeicultor. O seu João, ele cuida dos mananciais hídricos da fazenda. Toda essa questão
de como o café é produzido, quem produz o café, quem é o cafeicultor. Isso aqui é valor importante. É muito valorizado, é muito valorizado. Já estão trabalhando com isso aqui, já tem muita gente vindo visitar aqui, muitos compradores. Tem uma moça daqui que casou com o alemão, ele está produzindo esse café que eu mostrei da produção dele, quer dizer, esse processo ainda é novo, incipiente, mas já tá colocado aqui com consistência. Porque assim, Luiz, aqui, por exemplo, o café brasileiro aqui, ele é muito conhecido, é famoso. Então, ele, principalmente à tarde, o britânico gosta de tomar o café brasileiro à tarde, porque ele acha um café mais suave, não é um café tão pesado, é um café mais suave, que tem um gostinho de caramelo, de chocolate, um gostinho natural. Então, isso que o britânico gosta. E também, outra alternativa aqui, que o pessoal também usa, os cafés sem cafeína. Sim. Né? Por exemplo, a Colômbia produz um café de boa qualidade, o café colombiano sem cafeína é muito conhecido aqui. Porque nessa vida agitada, as pessoas têm problemas de insônia, enfim. Também apreciam café sem cafeína. São as alternativas para o cafeicultor pensar em investir. Café de qualidade, com amor e com orgulho. O produtor rural tem que ter orgulho do que ele faz, porque é um trabalho maravilhoso. E foi a única indústria que não parou. A pandemia começou, a pandemia está acontecendo ainda, e o produtor está lá trabalhando firme, não faltou café na nossa mesa, graças ao produtor, graças ao cafeicultor. Produtor da nossa região de Nova Resende, principalmente. Isabel, muito obrigado aí pelas dicas finais, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer enorme receber você aqui no Toró de Parpite, obrigado pela sua colaboração aí de tão boa vontade com a nossa TV comunitária aqui, com a Resende Web. Você já é uma pessoa conhecida aqui do pessoal, e quando você vier ao Brasil, com certeza você tem que vir visitar Nova Resende. Vou sim, vou tomar um cafezinho aí com vocês, um cafezinho gostoso. Tomar muitos cafés. Luiz, tá, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a nós. Muito feliz de ter participado do programa. Obrigada. Obrigado. Um abraço, aqui, tchau. Um abraço, tchau. Estamos aqui encerrando mais um Toró de Parpite com a nossa correspondente na Inglaterra, que vive em Londres há muitos anos, a brasileira Isabel Vitoriano, que tem origem na cafeicultura, que é muito importante. Ela sabe, quando fala de café, do que ela está falando, porque está também na raiz da vida dela. Até semana que vem, e mais um Toró de Parpite aqui na Resende Web, na minha querida Vila dos Cafezais, como eu chamo Nova Resende, e como sempre, para encerrar aqui, viva Nova Resende! Viva Nova Resende! Viva os cafeicultores! Viva os cafeicultores! Um abraço, obrigado, tchau. Obrigada. Resende Web TV, apoio Loja Naval, moda e acessórios, Resende Net, internet por fibra ótica, Patrícia Vieira, estética avançada e perfumaria, Autoposto Vila Petro, nosso combustível te leva mais longe, Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos, Z Comunicação Visual, criando ótimas impressões, Nova Noiva, a loja da Luísa, Espaço de Beleza da Vânia, cosméticos e cuidados pessoais. Distribuidora do Breno, água, gás e bebidas. Centro Automotivo JKE, o mais completo da região. Odontologia especializada Doutora Karina e Dr. Danilo Del Valle.